Olá pessoal, aqui é o João Vitor e no vídeo de hoje resolveremos uma questão de Química do Enem 2016 que trata de átomos e elementos. Vamos para a leitura do enunciado. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente pedra e terras, e desse modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. Excetuando-se a fase do plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a uma... Então, essas transformações a que o enunciado está se referindo são as transformações entre os diferentes estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. A diferença entre eles é que no sólido a gente tem partículas muito juntas e rígidas, sem movimento. No líquido, a gente até tem partículas próximas uma da outra, mas eles têm movimento, eles têm velocidade e liberdade para se movimentar. E no gás, você tem partículas muito longe uma da outra, uma nem sabe da existência da outra. Então, qual que é a diferença fundamental entre esse estado e esse estado? O sólido, líquido e o gasoso. O que muda aqui é a organização, é a distância e a forma como estão organizadas as partículas desse material. As partículas, por exemplo, se isso aqui for água, a gente tem gelo, água e vapor d'água. Mas isso tudo continua sendo H2O. Cada uma dessas partículas é uma molécula de H2O. Então, quando você está mudando de estado físico, você não está mudando de substância, você não está quebrando ligações químicas, você não está formando novas ligações e você não está mudando nunca os prótons, os núcleos desses átomos, porque esses átomos continuam sendo hidrogênio e oxigênio. E as suas ligações permanecem. O que diferencia um estado do outro é como esses H2Os estão organizados. Então, vamos dar uma lida nas alternativas e entender o que está de errado nelas e encontrar a correta. A letra A significa troca de átomos entre as diferentes moléculas do material. Troca de átomos entre moléculas não faz sentido porque isso seria mais ou menos uma reação química. Se eu estou trocando átomos entre moléculas, eu estou trocando as ligações. E isso não está acontecendo porque continua H2O. Então, isso não acontece numa mudança de estado. Na letra B nós temos transmutação nuclear dos elementos químicos, ou seja, os elementos químicos se tornando outros elementos por transmutação nuclear, por emissão de radiação. Isso até acontece, mas não é o que acontece numa mudança de estado. Uma transmutação desse tipo acontece quando você tem, por exemplo, um elemento radioativo, emite radiação e se torna outro elemento. Beleza, mas isso não tem nada a ver com mudança de estado. C. Redistribuição de prótons entre os diferentes átomos do material. Não ocorre redistribuição de prótons entre materiais nem na mudança de estado, nem em caso nenhum. Os prótons são fixos lá no núcleo, eles não participam de ligações químicas, então não. Letra D. Mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. Essa é a alternativa correta. A diferença entre eles aqui é uma mudança na estrutura espacial dessa organização. O que muda é essa estrutura espacial, esse espaçamento entre essas partículas. E na letra E, a gente tem alteração nas proporções dos diferentes isótopos de cada elemento presente no material. Também não. Não ocorre alteração dos isótopos aqui, nem precisa ter isótopo para mudança de estado físico. E isótopos são raríssimos, ainda mais
de átomos pequenos como hidrogênio. Então, não faz sentido. A alternativa correta é a alternativa D, que fala desse rearranjo espacial das partículas. E é isso que acontece numa mudança de estado. Então, essa é uma questão do Enem 2016 sobre átomos, elementos e estados físicos, e é assim que se faz essa questão.